Gente, eu preciso contar isso porque até hoje, quando fecho os olhos à noite, ainda vejo aquele rosto pálido me encarando de cima. Foi em 2017, pouco depois que eu tinha criado uma conta no Tinder pela primeira vez. Eu nunca fui do tipo que bombava nesses aplicativos, as conversas morriam rápido, ninguém dava muita bola. Até que, do nada, uma garota loira, linda, chamada Kate, mandou mensagem pra mim. Confesso que desconfiei na hora. Uma mulher daquelas puxando papo comigo, do nada? Só podia ser perfil falso. Deixei a mensagem no vácuo por um tempo, mas ela insistiu, mandou de novo dias depois, e aí resolvi responder só pra ver no que ia dar. E, pra minha surpresa, rolou uma química instantânea. A gente conversava todo santo dia, fizemos várias chamadas de vídeo, e ela era real, gente, tão gentil e interessada quanto parecia no chat. Depois de um mês trocando mensagem, ela me convidou para visitá-la. O problema é que ela morava a 8 horas de carro de mim. Mesmo assim, tirei uns dias de folga e encarei a estrada. No caminho, algo já não parecia certo. Kate me mandava mensagens sem parar, perguntando onde eu estava, quanto tempo faltava. Se eu demorasse uns 30 minutos para responder, porque, óbvio, eu estava dirigindo, ela enchia meu celular de notificação. Botei na conta do nervosismo dela com o primeiro encontro. Perto do destino, o GPS simplesmente surtou. Fiquei rodando por estradas de terra, cercado de mato fechado, tudo igual, tudo perdido. Quando finalmente cheguei, já passava das 2 da tarde, e a casa não tinha nada a ver com o que eu imaginava. Um casarão velho, tinta descascando, e uma janela do segundo andar toda tapada com tábuas de madeira. Só relaxei um pouco quando vi o bug vermelho que ela sempre mencionava, estacionado na garagem. Mandei mensagem avisando que tinha chegado. Ela só respondeu com um emoji sorridente, a deixa para eu sair do carro. Desci, caminhei até a porta, e foi aí que meu sangue gelou. Lá em cima, na janela do segundo andar, um homem velho e magro me encarava, parado, sem piscar. Lembrei que Kate tinha comentado uma vez que o pai dela às vezes aparecia por lá. Respirei fundo, imaginando que fosse ele, e bati na porta. Ela abriu com um sorriso enorme e me abraçou apertado. Aquilo me acalmou. Era exatamente a garota das chamadas de vídeo. Entramos, começamos a conversar, e, tentando quebrar o gelo, eu soltei. Você não me falou que seu pai ia estar aqui hoje. O sorriso dela sumiu na hora. Ficou branca. Do que você tá falando? Meu pai mora do outro lado do país. Só vem daqui a semanas. Eu tô sozinha aqui. Achei que ela tava de brincadeira, tentando me assustar, e expliquei que tinha acabado de ver um senhor de idade me olhando lá da janela de cima. Foi então que ela ficou completamente branca e sussurrou que a gente precisava sair dessa casa agora. Saímos correndo para um canto seguro do quintal. Kate jurava que não esperava ninguém, não fazia ideia de quem era aquele homem ou como ele tinha entrado. Enquanto eu ligava para a polícia, ela deu um grito abafado e apontou para o segundo andar. Lá estava ele de novo, nos observando pela vidraça, pálido, magro, esquelético, como se não comesse há dias. Assim que percebeu que a gente tinha visto, recuou devagar para a escuridão da casa e sumiu. A polícia chegou uns 30 minutos depois, vasculhou tudo, e não achou ninguém, só a porta dos fundos escancarada. Sem sinal do invasor, disseram que não tinha muito o que fazer, recomendaram trancar tudo e foram embora. Kate estava apavorada demais para ficar sozinha. Eu fiquei, mas fizemos questão de dormir na sala, no térreo, longe do segundo andar. Ela pegou a espingarda do pai, deixamos por perto, e nos deitamos no sofá. Perto da meia-noite, Kate conseguiu dormir. Eu fiquei acordado, de olho na TV, espingarda no colo, tentando me convencer de que a noite ia passar tranquila. Às 2 da manhã, um som metálico cortou o silêncio, uma maçaneta girando devagar, lá em cima, na porta da cozinha. Subi as escadas com o coração na garganta, acendi a luz da cozinha e apontei a arma para a porta de vidro que dava pro quintal. Do outro lado, sob aquela luz fraca, estava o mesmo velho, esquelético, tentando abrir a porta.
Ele pareceu tão chocado quanto eu ao me ver ali armado. Depois de alguns segundos de silêncio que pareceram uma eternidade, ele virou as costas e correu para dentro do mato que cercava a casa. Corri para acordar Kate e liguei para a polícia de novo. Dessa vez os policiais entraram até no mato, e de novo, nada. O homem simplesmente sumia. Os próprios oficiais disseram que aquela casa não era segura e que a gente devia ir embora na hora. Kate foi para a casa de uma amiga. Eu fiquei mais uns minutos parado em frente ao imóvel, ligando pro meu irmão para contar o que tinha acabado de viver. Foi então que olhei pelo retrovisor. O velho estava parado na beira da estrada, na penumbra, na frente da casa, olhando pro meu carro. Pisei fundo e saí dali o mais rápido que consegui, ainda com meu irmão na linha, tentando explicar entre um arrepio e outro o que eu tinha acabado de ver. A gente ainda saiu algumas vezes depois disso, mas aquele trauma nunca foi embora, e o relacionamento esfriou até a gente terminar de vez. Uma coisa eu sei, Kate nunca mais pisou naquela casa sozinha. E eu nunca mais atendi mensagem de desconhecido bonito demais para ser verdade. Isso aconteceu comigo no meio do inverno de 2015, eu tinha uns 20 anos e vivia colado no Tinder, como todo mundo naquela época. Tirando um ou outro bolo e uma química que não rolava, no geral eu tava mandando bem nos aplicativos. Nesse fim de semana específico, eu tinha viajado para Bloomington para visitar uns amigos na universidade. Plano simples: matar a saudade, ir à festa, curtir a noite. No primeiro dia já rolou bastante diversão, mas no meio do fim de semana resolvi abrir o Tinder só para ver se pegava algum match na região. Não demorou nada e apareceu uma garota bem atraente, chamada Jane. A gente começou a conversar e, em menos de 24 horas de papo gostoso, já tinha combinado de se encontrar naquela mesma noite. Avisei aos meus amigos que ia sair para um encontro rápido e peguei o carro para um trajeto de uns 5 minutos até o endereço que ela tinha mandado. Devia ser umas 22 horas, frio de rachar. Assim que estacionei em frente ao complexo de apartamentos, mandei mensagem perguntando por qual porta eu devia entrar. Enquanto esperava a resposta, achei bobeira ficar parado dentro do carro e saí para caminhar pelo pátio, pensando que talvez ela me visse de alguma janela. Depois de uns minutos tremendo de frio, ela finalmente respondeu indicando a entrada certa. Fui até lá e mandei outra mensagem pedindo para ela abrir a porta principal, já que imaginei que estivesse trancada. Foi nesse momento que reparei em algo com o rabo do olho. Na janela do térreo, um pouco acima de onde eu estava parado, a persiana se entreabriu de leve. Olhei com mais atenção e o estômago revirou. Tinha um grupo de umas 4 pessoas no escuro, me espiando pelas frestas. Tentei racionalizar. O bairro não era dos melhores. Podia ser só vizinho curioso, desconfiado de estranho parado no pátio de noite. Ignorei a sensação ruim e mandei mais uma mensagem perguntando onde ela estava. Em menos de 1 minuto veio a resposta. A porta principal do prédio já está aberta. Pode entrar. Achei estranho uma porta de prédio, naquela região, ficar destrancada àquela hora da noite, mas segui em frente mesmo assim. Empurrei a porta e fechei atrás de mim. O corredor lá dentro estava quase todo no escuro, só uma lâmpada fraca e amarelada lá no fundo. Sem enxergar quase nada, comecei a tatear a parede procurando um interruptor. Foi então que um sussurro cortou o silêncio, vindo de trás da porta do primeiro apartamento. SHHH. Ele tá bem ali fora. Minha espinha gelou na hora. Tudo se encaixou de um jeito horrível na minha cabeça. Aquela janela de onde 4 pessoas me observavam no escuro não era vizinho nenhum. Era o apartamento da Jane. Não existia garota nenhuma me esperando. Eu tinha acabado de entrar direto numa armadilha. Não pensei 2 vezes. Virei nas costas, escancarei a porta do prédio e saí correndo pelo pátio o mais rápido que minhas pernas aguentavam. Me joguei dentro do carro, liguei o motor e saí cantando pneu, sem olhar para trás. Na volta pro apartamento dos meus amigos, meu coração não parava de disparar. Só de pensar no que teria acontecido se eu tivesse dado mais um passo naquele corredor escuro, meu corpo todo tremia.
Cheguei lá em choque e contei tudo pra galera. Só que, como costuma acontecer, ninguém levou muito a sério. Acharam que eu tava exagerando, sendo paranoico depois de um susto bobo. Mais tarde naquela noite, já tomando umas cervejas e me preparando para dormir, meu celular vibrou com notificação do Tinder. Era a mensagem da tal Jane. Aonde você foi? Eu fiquei te esperando a noite toda. Com a mão tremendo, bloqueei o perfil na mesma hora e desliguei o celular. Até hoje eu não sei quem era, nem quantos homens estavam esperando por mim do outro lado daquela porta escura. Só sei de uma coisa com certeza: não tinha garota nenhuma ali. Isso foi em 2021, um ano depois de terminar um relacionamento longo que tinha me deixado em pedaços. Eu sempre fui tímido, nunca soube dar o primeiro passo, e a ideia de voltar a namorar depois de tanto tempo me apavorava. A última vez que eu tinha ficado solteiro, os aplicativos ainda estavam engatinhando. Agora, 6 anos depois, eu me vi obrigado a baixar o Tinder por conselho dos amigos. Depois de uns meses usando o app, minha experiência era péssima. Só tinha conseguido um encontro, e a garota inventou a clássica desculpa da ligação de emergência do trabalho 20 minutos depois de sentar na mesa e nunca mais deu sinal de vida. Eu tava quase deletando o aplicativo de vez quando deu match com uma garota chamada Dani. Dani era linda demais para ser verdade, tanto que na hora eu já desconfiei que fosse perfil falso ou alguma pegadinha de amigo. Mesmo achando que ia descobrir um homem de 50 anos do outro lado da tela, resolvi continuar conversando, já que eu não tinha nada a perder mesmo. Para minha surpresa, o papo fluiu numa boa. Depois de alguns dias trocando mensagem, marcamos de nos encontrar às 17 horas, logo depois do trabalho, num parque perto de casa que tinha um lago grande cercado de árvores e trilhas, um cenário bem bonito, romântico até. Cheguei no horário e fiquei esperando no carro. Pouco depois das 5, o celular apitou. Ela avisava que já estava caminhando em direção ao quiosque. Olhei pela janela e não acreditei. Era ela mesma, idêntica às fotos. Real. A timidez foi embora rapidinho e o papo fluiu solto e gostoso. Passamos horas conversando ali no parque, e a química entre a gente era inegável. Eu tava nas nuvens, surpreso de estar indo tão bem. Conforme a noite ia caindo e o parque escurecendo, nenhum dos dois queria ir embora. Ela sugeriu darmos uma volta por uma das trilhas ao redor do lago. Em qualquer outra circunstância eu jamais entraria numa trilha escura com alguém que conhecia há poucas horas na internet, mas com ela eu me sentia seguro. Fomos caminhando de mãos dadas, curtindo o momento. Caminhamos bastante até que ela sugeriu voltarmos pro estacionamento. A volta parecia perfeita, até que, já perto do fim da trilha, reparei em alguma coisa à frente. Sob a luz fraca da lua filtrando pelas árvores, tinha um homem parado no meio do caminho, imóvel, só nos observando enquanto a gente se aproximava. Tentei manter a calma, pensando que podia ser só imaginação minha, ou alguém descansando ali. Não falei nada no início para não parecer medroso, mas conforme a gente avançava a presença dele ficou impossível de ignorar. Dani parou de repente, travada no meio da trilha. Você tá vendo aquele cara ali? Perguntei, baixinho. Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, ela deu um passo à frente e gritou perguntando se ele precisava de ajuda. O homem não respondeu nada. Só continuou parado, nos encarando na escuridão. Tentei disfarçar o pânico subindo pela minha garganta e gritei também, tentando fazer parecer que aquilo era só uma brincadeira idiota de alguém na trilha. Mas ele continuou parado. E, quando já estava a uns 3 metros da gente, percebi que ele mantinha o braço escondido atrás das costas. Foi então que ele revelou o que escondia. Puxou uma faca de caça grande e apontou pra gente. Com a voz grave e áspera, ele mandou: virem de costas e coloquem as mãos na cabeça. Agora! Meu cérebro simplesmente travou. Eu nunca tinha sido assaltado na vida, e o terror tomou meu corpo inteiro. Por uma fração de segundo, a dúvida mais absurda passou pela minha cabeça. Será que Dani tinha armado aquilo tudo para mim? Essa dúvida durou menos de um segundo,
porque logo depois ela começou a discutir e revidar com o assaltante, na maior audácia. Antes que eu conseguisse processar qualquer coisa, Dani partiu para cima do homem armado. Se jogou com todo o peso do corpo contra ele e derrubou o cara de costas no chão, com uma violência que eu jamais esperaria dela. Caídos ali, com o homem atordoado, ela gritou com todas as forças: "Corre! Corre!" Fiquei em choque por um segundo, vendo minha companheira de encontro virar lutadora do nada, mas logo saí correndo. Ela se levantou rápido e me alcançou. A gente podia ouvir os passos pesados e os xingamentos do cara vindo atrás da gente pela trilha. Cortamos caminho por entre os arbustos, corremos como nunca corri na vida, e nos jogamos dentro do carro dela, trancando as portas e saindo em disparada. Enquanto o carro cantava pneus saindo do estacionamento, olhei pelo retrovisor. Lá estava ele, faca ainda na mão, parado debaixo da luz do poste, só nos encarando ir embora. A gente reparou que tinha mais 3 carros vazios ali no estacionamento, o que nos fez pensar que talvez ele não estivesse sozinho. Assim que ficamos numa distância segura, ligamos para a polícia. A viatura chegou rápido, mas o cara já tinha sumido no mato. Ainda tremendo, com a adrenalina lá em cima, resolvemos ir para uma lanchonete 24 horas e passamos o resto da madrugada conversando sobre o absurdo que a gente tinha acabado de viver. Aquele trauma dividido, e a coragem completamente surreal dela, criaram um laço instantâneo entre nós dois. Aquele primeiro encontro que quase virou tragédia se transformou na história da minha vida. 2 anos depois daquela noite no parque, eu e Dani ficamos noivos, e adoramos ver a cara de choque de todo mundo quando contamos que a gente se conheceu no Tinder e quase foi assaltado com faca no primeiro encontro. Eu tinha 21 anos e vivia uma fase de muita mudança na vida. Tinha acabado de terminar um namoro e, ao mesmo tempo, realizado o sonho de virar policial. Novo na farda, distintivo no bolso, eu tinha aquela mentalidade clássica de recém-formado: eu sou invencível, dou conta de qualquer parada. Foi com essa confiança toda que eu baixei o Tinder e dei match com uma garota chamada Briana, incrivelmente bonita, parecia até fora do meu alcance. Depois de alguns dias de conversa, marcamos o primeiro encontro. Ela sugeriu algo diferente. A casa dela ficava numa área rural, com acesso a um campo enorme e aberto, perfeito para sentar na caçamba do carro, olhar as estrelas e conversar em paz. Achei a ideia excelente, peguei minha caminhonete e fui buscá-la. Quando chegamos no campo, parecia cenário de filme. Céu limpo, cheio de estrelas, mata calma ao redor, dava para ver até uns cervos longe. O ambiente perfeito para um primeiro encontro inesquecível. Só que assim que desliguei o motor, reparei em faróis fracos se aproximando lá longe. Parecia uma van. Ela vinha devagar, mas não dava sinal nenhum de que ia parar. Tava em rota de colisão direta com a frente da minha caminhonete. No último segundo, freou bruscamente, para-choque com para-choque, bloqueando minha saída por completo. Briana ficou com uma cara de confusão. Achando que ela também não fazia ideia de quem era, resolvi assumir o controle da situação. Afinal, eu era policial, não é mesmo? Falei para ela esperar no carro, peguei minha lanterna e fui até a janela da van. No banco do motorista, um homem grande, de cara fechada. Bati no vidro, perguntei o que estava acontecendo, pedi educadamente para ele dar ré. Para minha surpresa, o cara mudou o tom completamente e respondeu numa voz mansa e calma: "Boa noite, jovem. Meu nome é Bob, sou o dono desta propriedade. Desculpa se assustei vocês, mas ando com muito problema de caçador ilegal por aqui, só queria garantir que vocês não estão atirando nos meus servos." Relaxei na hora. Sorri, expliquei que éramos só 2 jovens olhando estrela, garanti que não íamos causar problema. Ele pareceu satisfeito, desejou boa noite e foi embora. Voltei para a caminhonete me sentindo o próprio herói diplomata da noite. Só que, de volta ao carro, o clima mudou completamente. Briana parou de prestar atenção em qualquer coisa que eu falava e começou a digitar sem parar no celular. Perguntei com quem ela estava falando tanto, ela se recusou a responder e fechou o assunto na cara dura. Achei estranho, mas tentei ignorar e seguir com o papo. 1 hora se passou, mais ou menos, até eu ver os mesmos faróis surgindo no horizonte de novo.
Só que dessa vez a van vinha em alta velocidade. Senti o perigo na hora. Liguei a caminhonete e tentei manobrar para uma posição defensiva. A van freou cantando pneu, parando a milímetros do meu carro. Antes que eu conseguisse entender o que estava rolando, Brianna abriu a porta e saiu correndo em direção à van. Tudo ficou claro num piscar de olhos. Eu tinha caído numa armadilha montada pela própria garota do Tinder. Saí da caminhonete e gritei com voz de comando para os dois ficarem no chão. Ninguém obedeceu. Bob, o homem grande, veio com tudo para cima de mim e me derrubou. Usando o treino da academia, consegui me desvencilhar, rolar e levantar antes que ele me agarrasse de novo. Foi nesse momento que Brianna foi até a lateral da van, pegou um cano de ferro pesado e começou a balançar, gritando descontrolada. Ele tem uma arma na van. Entrega o dinheiro e a chave da caminhonete agora e você sai vivo daqui. Ela até chorava enquanto gritava, dizendo que não queria me machucar se não fosse preciso. Quando Bob correu para a van atrás da tal arma, virou a chave na minha cabeça. Minha mentalidade de invencível desmoronou e deu lugar ao instinto puro de sobrevivência. Saquei minha arma particular, que eu levava velada, apontei para os dois e gritei com toda a força que tinha. Polícia! Os dois no chão. Agora! O choque de descobrir que a vítima era um policial à paisana travou os dois por um segundo. Obedeceram, deitaram no chão. Peguei o celular e liguei para o 911, avisando o despachante que eu tinha 2 suspeitos sob a mira da minha arma e precisava de reforço com urgência. Só que, ao me ouvirem ao telefone, os dois enxergaram a brecha, levantaram num pulo e saíram correndo para dentro da mata. Cometi um erro clássico de quem tá cheio de adrenalina no corpo. Fui atrás deles na escuridão da mata. A perseguição durou menos de 30 segundos, até 3 estampidos altos cortarem a noite, clarões de tiro piscando entre as árvores. Foi aí que senti pânico de verdade pela primeira vez naquela noite. Dei meia volta e corri de volta para a caminhonete, acelerei até uma distância segura e esperei o reforço chegar. Pouco tempo depois, meu sargento e o instrutor de treinamento chegaram no local. Como me conheciam, começaram brincando, tipo novato precisando chamar reforço no encontro do Tinder. A piada morreu na hora que viram a gravidade da cena. Avançamos em comboio até o campo. A van dos dois ainda estava lá, abandonada. Meu sargento mandou eu ficar dentro da viatura, sem sair a menos que rolasse troca de tiro. Os 2 policiais mais experientes revistaram a van sozinhos. Quando voltaram para onde eu esperava, o clima de brincadeira tinha sumido de vez. Os 2 estavam pálidos. Garoto, vem ver isso, disse meu sargento, seco. Fui até a van e olhei para dentro. Parecia o esconderijo de um serial killer. Várias facas de caça e um rolo de fita adesiva, galões de combustível, algemas e caixas de munição, manchas de sangue seco no banco do passageiro, e um fuzil estilo AR-15 com mais um par de algemas do lado. A investigação depois revelou que a placa era clonada e a van tinha sido roubada semanas antes. A intenção dos dois ia muito além de um assalto qualquer. Eu estava prestes a ser sequestrado, torturado e morto naquele campo. Até hoje meus colegas de farda tiram sarro de mim por ter passado por essa novela inteira num encontro de Tinder. Eu não me importo com a piada. Eu sei que tive sorte de sair vivo dali, e nunca mais abri um aplicativo de relacionamento na vida. Isso aconteceu comigo em 2019. Eu já usava aplicativo de relacionamento fazia um tempo, e como sempre tinha tido experiências boas no Tinder, eu tava com a guarda completamente baixa. Quase nunca avisava as amigas para onde eu ia, com quem, ou qual era o endereço do encontro. Foi nesse contexto que dei match com um cara chamado Nick. Ele parecia perfeito, bonito, educado, engraçado, e parecia ter a vida toda organizada. Nas 2 primeiras semanas, saímos só para tomar café e caminhar em lugares públicos, sempre de dia. A química entre a gente era ótima e eu realmente achei que tinha encontrado alguém especial. No 3º encontro, ele me convidou para algo mais íntimo. Sugeriu que eu fosse até a casa dele para tomarmos um vinho e conversar com mais calma. Como eu já me sentia segura pela boa impressão das semanas anteriores, aceitei sem pensar 2 vezes. Na noite marcada, cheguei animada na casa dele. A conversa fluía perfeita,
entre risada e história boba do cotidiano. Em algum momento ele serviu 2 taças de vinho e me entregou uma. Bebi enquanto a gente conversava. Só que, lá pelas 8 da noite, comecei a sentir que alguma coisa estava profundamente errada com meu corpo. Uma sonolência absurda tomou conta de mim, minha visão começou a embaçar, meus braços ficaram pesados, e eu mal conseguia formar uma frase. Eu já tinha sido vítima de bebida batizada anos antes, numa festa da faculdade, e reconheci os sintomas na hora. Um pavor gelado tomou meu peito. Eu estava trancada na casa de um homem que mal conhecia, prestes a perder a consciência. Pela minha experiência anterior, calculei que tinha menos de 5 minutos antes de apagar de vez. Eu sabia que não podia demonstrar pânico nenhum. Se ele percebesse que eu tinha descoberto o plano, podia partir para cima de mim ali mesmo. Usando até a última gota de energia que me restava, forcei uma expressão normal, sorri e falei, tentando soar o mais animada possível. Nossa, preciso muito usar o banheiro rápido. Já volto. Por sorte, ele não desconfiou de nada. Caminhei com as pernas bambas até o banheiro, entrei e tranquei a porta na hora. Com as mãos tremendo e a visão já embaçada, peguei o celular e disquei 190. Num sussurro desesperado, dei o endereço exato da casa dele e falei para a atendente. Eu fui drogada. Por favor, arrombem a porta e me tirem daqui antes que ele faça alguma coisa terrível comigo. Assim que desliguei, a droga me derrubou de vez. Apaguei ali mesmo no chão do banheiro. Nas horas seguintes minha mente flutuou numa semiconsciência confusa por causa do narcótico. Eu não conseguia me mexer nem abrir os olhos, mas guardo memórias bem vagas daquela noite. O som de uma porta sendo arrombada, vozes graves de policiais, a sensação de ser carregada nos braços. E, no meio desse pesadelo fragmentado, uma lembrança estranha ficou gravada na minha cabeça. Eu me lembro nitidamente de sentir um saco de pano sendo colocado sobre minha cabeça enquanto me levavam para a viatura. Dias depois, já recuperada do susto e da droga, fui até a delegacia prestar depoimento. No meio da conversa com os detetives, mencionei aquele detalhe que ainda me intrigava. Teve um momento que eu achei que vocês colocaram um saco na minha cabeça para me tirar de lá. Mas acho que foi só alucinação da droga, né? Os 2 detetives na sala trocaram um olhar. O clima esfriou na hora. Um deles respirou fundo e confessou. Não, Sabrina. A gente realmente colocou um saco sobre a sua cabeça. Mas foi para te proteger. Eles me explicaram que, quando arrombaram o apartamento para me tirar de lá, encontraram um cenário aterrorizante montado na sala de estar. Nick tinha preparado uma estrutura grotesca para usar em mim assim que eu estivesse inconsciente. Os policiais concluíram que, se eu visse o que ele tinha montado, o trauma seria irreversível. Por isso cobriram meu rosto antes de me carregar para fora. Um calafrio percorreu minha espinha inteira ao entender de que abismo eu tinha acabado de escapar. Como ele foi preso em flagrante e processado, eu nunca cheguei a saber os detalhes exatos do que estava montado naquela sala, e os próprios policiais me recomendaram que eu nunca tentasse descobrir. Até hoje eu vejo aquela reação rápida no banheiro como o momento que salvou a minha vida. Assim que a poeira baixou, deletei o Tinder do celular e prometi para mim mesma que nunca mais ia usar aplicativo de relacionamento de novo. Eu tinha 23 anos e o hábito comum de domingo à noite, passar foto no Tinder assistindo série. Quando dei match com Juliano, nem pensei muito, foto sorridente, um cachorro, bio simples sobre fotografia analógica e café coado. Conversamos por 2 semanas. Ele era atencioso, lembrava detalhes, nunca fazia comentário invasivo. Parecia uma exceção agradável. Quando me chamou para jantar na casa dele numa quinta chuvosa, hesitei um segundo, mas topei. Ele se ofereceu para cozinhar um risoto. Mandei minha localização fixa para a melhor amiga, avisei se eu não mandar mensagem até às 23 horas, me liga e subi. O apartamento era impecável, cheiro de madeira e lavanda, luz baixa. Ele me recebeu bem, serviu vinho e foi terminar de cortar uns cogumelos na cozinha.
Enquanto esperava, fui olhar a estante de livros e notei uma portinhola pequena na parte de baixo, quase escondida, com a chave ainda na fechadura. Por curiosidade, abri. Não tinha fiação lá dentro, só uma caixa de metal cinza, sem cadeado. Dentro dela, dezenas de cartões de memória, cada um com etiqueta com nome de mulher e data: Camila, Beatriz, Fernanda. E ao lado, embrulhados em plástico, objetos pessoais: um brinco, uma presilha de borboleta, um anel de bijuteria, um relógio com a pulseira quebrada. Meu sangue gelou. Foi nesse exato segundo que o barulho da faca na cozinha parou. Silêncio total. Fechei a caixa, tranquei a portinhola e voltei correndo pro sofá, coração disparado. Juliano apareceu na porta, pano de prato na mão, sorriso ainda no rosto, mas com o olhar mais frio e atento. Tudo bem por aí? Ouvi um barulho. Tudo ótimo, só derrubei a bolsa, respondi, forçando a voz alegre. Ele reparou na posição dos meus pés, virados para a porta, e se aproximou com a garrafa de vinho. Só tinha uns 2 metros entre ele e a saída. Se desconfiasse, eu não teria como fugir. Inventei que minha mãe tinha mandado mensagem dizendo que a cadela dela passava mal e precisava de ajuda. Ele parou, sorriso sumindo. Sua mãe? Mas você disse semana passada que ela morava em outra cidade. Corrigi na hora, dizendo que falava da madrasta, que também chamava de mãe. Peguei o casaco, mantendo distância. Ele ficou parado uns 3 segundos, os mais longos da minha vida, depois deu um passo pro lado e riu baixinho. Claro. Família é em primeiro lugar, né? Bem na hora que eu girava a tranca da porta, meu celular tocou. Era minha amiga, pontual às 23 horas. Fingi desespero. Já tô descendo, aguenta aí. Saí pro corredor e não olhei para trás. Desci os 4 lances de escada correndo. Saí debaixo da chuva. Entrei no primeiro táxi e desabei a chorar. No dia seguinte fui à delegacia com uma advogada e relatei tudo. A caixa, o endereço, o perfil dele. Semanas depois recebi uma ligação. A polícia tinha cumprido o mandado de busca, e os cartões de memória continham centenas de fotos e vídeos de mulheres desacordadas ou coagidas, vítimas de um predador em série que agia em apps de relacionamento havia anos. Os objetos pertenciam a garotas que ele tinha chantageado e roubado. Ele foi preso e indiciado por vários crimes. Eu nunca mais baixei aplicativo de namoro, e sei que, naquela noite, prestar atenção aos detalhes e fingir calma foram as únicas coisas que me impediram de virar mais um nome etiquetado dentro daquela caixa.